Havia em Ramatim, Sofim, um homem das montanhas de Efraim chamado Elcana, filho de Jeroã, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, e Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma chamada Ana e a outra Penena. Essa última tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Cada ano subia esse homem de sua cidade para adorar o Senhor dos exércitos e oferecer-lhe um sacrifício em Silo, onde se encontrava os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdote do Senhor. Cada vez que Elcana oferecia um sacrifício, dava porção à sua mulher Penena, bem como aos seus filhos e filhas que ela teve. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Sua rival afligia duramente, provocando-a a murmurar contra o Senhor, que a tinha feito estéril. Isso se repetia a cada ano, quando ela subia à casa do Senhor. Penena continuava provocando. Então Ana punha-se a chorar e não comia. Seu marido dizia-lhe: Ana, por que choras? Por que não come? Por que está triste? Não valho eu para ti como 10 filhos? Desta vez Ana se levantou-se depois de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira à entrada do templo do Senhor. Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignardes a olhar para a aflição de vossa serva e vos lembrardes de mim, e não vos esquecer de vossa escrava, e lhe der um filho varão, eu consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará por sua cabeça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quem tem a Bíblia, a Sagrada Escritura, dá um beijo na santa palavra de Deus. Vamos aí, tá dando continuidade. Amado e amado, você que me acompanha através dessa live, quando olhamos para a realidade desse escrito e aquilo que Deus ele vem propondo no meu coração, que vem me incomodando, eu confesso que não é a minha área nem de eu pregar, mas eu senti um desejo profundo, um incômodo. Eu creio muito fortemente que da parte de Deus a falar sobre isso hoje. E eu acredito que essa palavra vai ser libertadora para muitas pessoas que não me acompanham, me acompanharão depois dessa live ter salva. Porque quando olhamos para a nossa geração, para o nosso meio, para o nosso tempo, para a nossa atualidade, nós vemos uma geração vazia, uma geração que se afastou de Deus, uma geração ferida, uma geração machucada, uma geração de pessoas, onde as pessoas ela têm cada vez se afundado e as pessoas estão tão vazias de Deus que à medida que o tempo se passa, nós vemos aquilo que eles chamam de moda, pessoas que vão tentando preencher o seu vazio, que era para ter preenchido por Deus, por coisas supérfluas, por coisas passageiras, por coisas medíocres. É pessoas inventando as modas mais bizarras. Cada dia que te passa, a gente é surpreendido por escândalo. É homem querendo casar com cabra, é mulher querendo ser homem, é gente querendo casar com animal, é gente dizendo que quer ser bicho, é gente fazendo moda de cabelo, pessoas que querem se preencher com o modismo. Porque existe dois tipos de ateísmo. Existe o ateu daquele que diz que não acredita em Deus, e tem um ateísmo prático. O que é o ateísmo prático, Jean? É aquele que bebe como se Deus não existisse. Diz em seu coração e com seus lábios: eu confio em Deus, mas só que com sua vida ele prova não viver conforme uma pessoa que acredita em Deus.
Então, de repente, nós olhamos hoje para uma geração que é uma pessoa vazia. O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 675, fala que antes da segunda vinda gloriosa do Senhor, a igreja passaria por uma tribulação, a igreja passaria por uma apostasia. Eu não sei quando o Senhor vai voltar, mas nós estamos vivendo um período de apostasia, um período de esvaziamento, um período onde as pessoas, cada vez que passa, não quer saber de Deus. E ao longo dos tempos que vai se passando, eu tenho observado as pessoas vão mergulhando no pecado, tentando se preencher de uma coisa que cada vez torna mais vazia. E é tempo de se levantar profeta, é tempo de levantar homens e mulheres de Deus com decisões firmes, edificadas como uma grande árvore com grandes raízes, onde o vento da tribulação sopra e não tira do lugar. Um homem e uma mulher convicto com Deus, o demônio tem medo, dizia São João da Cruz. São João da Cruz vai dizer que o homem e a mulher unidos a Deus, o demônio o teme como o próprio Deus. E quando olhamos para a realidade do profeta Samuel, um dos únicos profetas depois do profeta Moisés, o profeta Samuel tem o título de profeta, sacerdote, rei. O profeta Samuel foi um nazireu. O profeta Samuel foi um homem que navalha não passou nas suas cabeças. O profeta Samuel foi aquele escolhido por Deus para ungir o profeta, o rei Davi. O profeta Samuel veio para marcar um povo, veio para marcar uma história, veio para fazer vitória sobre o seu tempo. O profeta Samuel era um dos poucos profetas que ele tinha uma característica de intermediação entre Deus e o povo e uma intervenção política. O profeta Samuel, ele veio, mas ele veio de feridas, ele veio de uma promessa, ele veio por trás daquela unção, por trás daquele chamado, por trás daquele projeto que Deus derramou sobre a vida dele, e houve uma história. Para que Samuel ele fosse o profeta segundo o coração de Deus, a mãe do profeta Samuel, ela teve que pagar um preço. Então, de repente, nós vemos ali que existe sobre as montanhas de Efraim um homem ali chamado Elcana, né? Elcana, um homem, havia um homem chamado Elcana. Ele tinha duas mulheres, Ana e Fenena. Então, nós notamos ali que desde já, ali uma é estéril. Ana era uma mulher estéril. Ana era uma mulher que desde sua mocidade, ela ali por uma profecia, talvez não, com toda certeza, pelo projeto de Deus, porque diz a palavra do Senhor em Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 30, que diz que até mesmo os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados por Deus. Diz a Sagrada Escritura em Sabedorias, capítulo 11, no versículo 22, que o mundo inteiro, na presença de Deus, é como que um grão de areia em uma balança. Deus sempre teve o domínio de todas as coisas. Então, de repente, ali, Deus permitiu que Ana fosse uma mulher estéril. A Sagrada Escritura fala que Ana era uma mulher que era humilhada, anos após anos, porque ela era estéril, ela já nasceu com essa situação. Mas naquela época, uma mãe não poder dar à luz a um filho era algo extremamente ferido. Uma mãe não poder dar uma luz a uma criança era extremamente algo muito, muito forte, muito profundo, porque diferente da nossa atualidade, de pessoas que não reconhecem o valor da família, não reconhece o valor da vida, pessoas talvez que estejam ali abarrotadas pelos sistemas, pelas ideologias, que não descreve daquilo que diz o Salmo 126, 127, que diz que os filhos são um dom de Deus. Ana nasceu estéril. Naquele tempo era algo muito grave. Os homens queriam procriar, eles queriam que sua descendência se espalhasse. A palavra do Senhor fala que Ana ela sofria amargamente, porque ela era estéril. Sua rival a afligia. É como se fosse uma linguagem popular. Ela indicava, ela perturbava, ela humilhava. Diz a Sagrada Escritura que em determinado momento Ana parou de comer. Ana parou de comer, Ana parou de beber, Ana sofria, Ana chorava. E o marido perguntava: o que é que você tem? Claro que não é uma linguagem minha própria. O que é que está acontecendo com você?
Mas de repente Ana ali, chega um grande dia que ela toma uma decisão. Quando ela toma a sua decisão, ela não fica preso no seu trauma, ela não fica preso no problema, ela não fica presa no sofrimento, ela não fica culpando alguém, ela não fica ali, ela não fica infantilizando sua dor, ela não para na dor, ela olha para o céu, ela olha para o sagrado. Diz a Sagrada Escritura que ela se levanta cedo, e quando ela se levanta cedo, ela sobe em ascensão, e quando ela sobe em ascensão, ela vai à presença do Senhor. A Sagrada Escritura vai relatar que quando Ana ela vai ao templo conversar com o Senhor, de repente, quando Ana ela se coloca na presença de Deus, ela rasga seu coração, ela rasga o que ela tem por dentro, ela começa a dizer para Deus aquilo que ela sente, aquilo que ela sofre, aquilo que está entalado a ela há muitos anos, o sofrimento, a humilhação que ela tem percebido durante todos esses anos, e ela vai na presença de Deus e coloca na presença de Deus seu sofrimento. Amada, a palavra do Senhor fala que Ana está tão aflita na presença de Deus que o sacerdote pensa que ela está embriagada. Aí a palavra fala assim, Eli julgando ela ébria, diz 1 Samuel capítulo 1, no versículo 12, prolongando ela a sua oração diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração e apenas se movia o lábio. Ana estava tão aflita, ela estava com a dor tão à flor da pele que ela já não suportava falar, ela movia os lábios e conversava a Deus com o coração. A aflição de Ana, a choradeira de Ana, Ana fez uma oração, e uma oração tão prolongada na presença de Deus, que o sacerdote ele julgou ela bêbada. Não, aquela mulher tem alguma coisa errada. Que escândalo é aquele ali? Aquilo não era escândalo, aquilo é um coração doído, aquilo é um coração machucado, aquilo é um coração com traumas de toda uma história, aquilo era uma mulher sobrecarregada com seu sofrimento. E diz a Sagrada Escritura, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 14, Eli, julgando ébria, falou-lhe, até quando estará tu embriagada? Estará embriagada, vai te deixar, passa a tua bebedeira. Na nossa tradução, até quando tu vai ficar bêbada no pé do Senhor? Até quando tu vem aqui embriagada, prolongando tua oração? Você precisa primeiro passar esse efeito do vinho, que era a bebida da época. Então ela fala assim, 1 Samuel capítulo 1, versículo 16, não tome tua escrava por uma pessoa frívola, porque a grandeza de minha dor é minha aflição. Quem me fez falar até agora? Ana está falando que a aflição dela até agora era ser estéril. Amada e amada igreja, o que é que eu quero trazer para vocês hoje através dessa reflexão? Eu quero te dizer que eu quero trazer aqui pontos importantes sobre a vida de Ana. Muito mais de 2. O primeiro ponto que a gente vai relatar aqui é que Ana ela passou uma etapa da sua vida com grandes traumas. Ana também sofreu, Ana também passou pela humilhação. E a respeito da humilhação, a palavra do Senhor fala em Eclesiástico, no capítulo 2, no versículo 5, a palavra do Senhor fala assim, assim como a prata e o ouro é provado no fogo, os homens agradavam a Deus no caminho da humilhação. Ana foi uma mulher que andou no caminho da humilhação. Ela se humilhava, ela era humilhada, e ela engolia o choro. A linguagem popular, ela engolia o choro. Um grande dia, Ana ela decide dar um fim a seu sofrimento, não tirando sua vida, não levando ao suicídio, não descontando em outra pessoa, não se vitimizando. Ela vai na presença do Senhor. É o ponto número 2 da pregação dessa noite. Onde é que está a tua dor? Onde é que está a tua aflição? Você que me escuta, você que me vê. Onde é que está concentrado o teu sofrimento? Eu não sei o que você está passando, você que me escuta. Qual é a tua aflição? Foi a perda de um pai? Foi a perda de um parente? É uma doença que se despentou de repente? Foi alguma coisa que tomou teu coração? Foi uma depressão? Foi uma ansiedade? Foi um filho na droga? Onde é que está a tua dor? Que muitas pessoas até têm se afastado da igreja, têm se afastado
afastado de Deus, tem falado, Senhor, por que eu? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem de oração, a linguagem popular, eu sou de igreja. Por que o Senhor permitiu isso na minha vida, na minha casa, com os meus? Eu não estou suportando uma perseguição. Eu não estou suportando a vida financeira. Não estou suportando as opressões financeiras. Eu não estou suportando a perseguição na comunidade, na família. Assim como Ana também foi perseguida, foi humilhada. Quantos e quantas pessoas também têm traumas de humilhação? Humilhação dentro da sua casa, pelo seu pai, muitas vezes uma pessoa que não tinha um conhecimento tão profundo de Deus. Humilhação talvez pela sua mãe, humilhação talvez pelo seu irmão, humilhação através da mulher, da professora do teu colégio, do teu amigo do colégio, da tua faculdade, do teu trabalho. Quer passar a palavra, ou seja, libertadora na tua vida, que caia por terra todo o trauma de humilhação. Que é exemplo de Ana, a gente possa entender hoje que o remédio para a humilhação é você se levantar de seu sofrimento em direção ao Senhor. Ana, ela foi para o templo, você vai para o sacrário, onde está o santo dos santos, como diz o profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, que diz que lá ele via os anjos se revezando, dizendo, santo, santo, santo. É ali que está a solução dos teus problemas, é ali que está a tua glória guardada, é ali que está o presente de Deus. Se Deus está permitindo na tua vida, porque Ele confia na tua capacidade. Se Deus está permitindo a humilhação e o sofrimento sobre tua casa, é porque Ele quer te deixar mais forte. Santo Agostinho ia falar assim, que não é tentado, não é provado. Que não é provado, não progride. Se você quer progredir no campo espiritual, você vai ser tentado. Quando você é tentado, você é provado. Nas provações, nós progredimos na vida espiritual. É o caminho. Deus vai permitir provação sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, sobre teu meio. Para quê? Para que você se fortaleça espiritualmente. Ana foi na presença do Senhor. Mais uma situação na vida de Ana. O terceiro ponto que eu trago essa noite. Ana, ela foi humilhada. Ana, ela foi à presença de Deus. Eu te digo que para a presença de Jesus na Eucaristia. Terceiro ponto da vida de Ana, para superar seus traumas. Ana, de repente ali, ela prolonga uma oração. Irmão, você que me acompanha, você que me ouve, você que me vê, você para vencer sua vida, você para vencer o inimigo que te tenta, você precisa rezar. Se possível, rosário. Se possível, rosário. Então hoje a pessoa, não, mas eu já rezei, não, mas eu rezo pouco. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas elas estão fatigadas pelo trabalho, correria, 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 correria. Todo mundo correria, correria, hoje correria. Mas quando chega em casa cansado, quando chega em casa ali exausto, as pessoas elas querem se preencher com o celular. Quer se preencher com vídeo curto. Então chega cansada, pega o celular, fica ali, ó, tentando buscar prazer. O celular não vai te levantar, ele vai te empurrar para baixo. Você precisa rezar, você precisa ter uma vida de oração. Oração não é uma opção, oração é uma necessidade da alma. São João Crisóstomo, boca de ouro, vai dizer que assim como o alimento alimenta a nossa carne, a oração alimenta a nossa alma. São João Crisóstomo vai dizer que o homem é oração unido a Deus, o demônio tem medo daquele homem como o próprio Deus. São João da Cruz vai dizer, o homem mais poderoso, não, São João da Cruz vai dizer que o homem é oração unido a Deus, o demônio tem medo daquele homem como o próprio Deus. São João Crisóstomo vai dizer que o homem mais poderoso é o que reza, porque ele se faz participante do poder de Deus. Santo Agostinho vai dizer que a oração é a chave que abre o coração de Deus. Santa Teresa d'Ávila, que é doutora da igreja, vai dizer que aquele que não reza se atira ao inferno sem a ajuda dos demônios. Santo Afonso Maria de Ligório, que é santo bispo e doutor da igreja, vai dizer, Santo Afonso vai dizer, quem reza se salva, quem não reza se condena. São Pio X vai dizer, dá-me um exército que reza o rosário e eu vencerei o mundo. São Pio IX vai dizer, a oração do rosário deve ser contemplada em família.
São Luís Maria Guione Monfort vai dizer que aquele que rosa o rosário frequentemente, dificilmente se condena. Dessas repetições de São Luís pegou ali de São Domingo de Gusmão, Alain de la Rocha, do Segredo do Rosário, escrito por São Luís. Santa Teresa d'Ávila vai comparar o rosário como um leite materno. Os santos foram por meio de oração. Eu e você não podemos ser diferentes se a gente quer ser santo, se a gente quer entrar no céu. Você precisa rezar. Rezar não é uma opção. Rezar não é hoje. Rezar é uma necessidade da alma. Uma vez que você começou a caminhar para Deus, a oração é o combustível. Sem oração você não enxerga, você não pensa, você não age, porque o inimigo vai tentar encontrar em você uma casa limpa e arrumada, como narra o Evangelho. Então é preciso que a gente desperte. Ana fez uma oração, mas não só uma oração simples, ela prolongou sua oração. Por quê? Porque Ana tinha um trauma, Ana tinha uma história, Ana tinha um sofrimento, Ana carregava humilhação, mas Ana foi resolver no sacrário, Ana tomou decisão, Ana foi adorar, Ana foi rezar, Ana foi tomar decisão, Ana se levantou, Ana não parou no sofrimento, Ana levantou e seguiu em frente. São João Paulo II vai dizer que santo não é aquele que cai, santo é aquele que cai, levanta e continua caminhando. Todos nós já experimentamos a queda, todos nós já experimentamos a humilhação. Quem nunca? Todos nós aqui que estão me escutando já experimentou algum tipo de sofrimento, de trauma. O sofrimento faz parte da vida. Não pare no seu sofrimento nessa noite. Levanta, erga a cabeça. Como diz o Salmo 122, eleva meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu não sei qual é o teu sofrimento, talvez seja multiplicado pelo de Ana, mas eu te digo, é lá no sacrário que tem tua resposta, é numa vida de oração que tem tua resposta, é numa vida com Deus que tem tua resposta, e também da parte da graça de Deus, da qual eu proclamo essa noite, que com a graça de Deus, que Deus possa restaurar tua fé, que Deus possa restaurar tua coragem, que Deus possa restaurar teu interior, que Deus possa te restaurar tua vida. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus permite em nossa vida as tempestades para que a gente se torne mais forte. Se você está passando por uma tribulação e você se afasta de Deus, a tribulação vai te naufragar. Evangelho de São João, capítulo 15, no versículo 5, Jesus fala: sem mim nada podereis fazer, precisamos de estar em Deus. 1 João, capítulo 4, no versículo 4, fala a palavra do Senhor, que aquele que habita em vós é maior do que aquele que habita no mundo. Quem habita em vós é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em você, ele habita dentro de você. O mesmo Deus que permitiu a cruz é o mesmo Deus que é Sirineu. Então hoje eu não sei qual é a tua dor, qual é a tua história, você que está do outro lado, você que me vê ou que vai me ver, você pode estar dizendo: não, mas você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu estou passando, eu já cheguei no ponto de vida que eu não acredito, eu não tenho mais jeito. Quantas e quantas pessoas têm usado esse tipo de diálogo: eu não tenho mais jeito, eu não vou conseguir mais, eu não me libertarei mais, eu estou no estado de cachaça que eu não me vejo mais liberto da cachaça, eu estou no estado da cocaína que eu não me vejo mais sem a cocaína, eu estou no estado do uso da droga da maconha que eu não me vejo mais sem a droga da maconha, eu estou vivendo uma vida fora da castidade que eu não me vejo, eu não consigo ver. Mas não é a tua força, mas não é o teu querer, é a força de Deus que vai agir na tua vida. Não é braço humano, é o poder do alto. É por isso que nós colocamos nossa confiança em Deus, é por isso que a gente se abandona na presença de Deus, é por isso que a gente se humilha na presença de Deus. Se você começar a lutar e cair, lembra de Ana. Ana era humilhada, mas Ana não desanimou no meio da crise. E a palavra que o Senhor inspira no meu coração hoje, assim como Ana, ela não parou no seu sofrimento, ela não naufragou anos e anos de história. Um dia ela deu um basta na vida dela, disse: a partir de hoje eu vou dar uma mudança. Essa mudança não foi tirar a sua vida, essa mudança não foi colocar a culpa nas pessoas. Essa mudança, eu digo, hoje eu assumo o que eu fiz, mas eu vou na presença do Senhor. E lá é o lugar de desabafar. Não é para as pessoas, é para Jesus. Porque quem pode resolver tua vida é Jesus.
Vai para o sacrário. Precisamos de pessoas que tenham a coragem de me prestar a chave do sacrário, ministra. Eu vou me abandonar aqui. É tempo de ter gente maluco na fé. Porque tem gente doido para tudo. Doido para se amostrar para o mundo. Doido para fazer as mazelas do mundo, para se disputar. Tenha coragem de dizer: eu sou católico, eu sou cristão, eu sou guerreiro. Como a Sagrada Escritura falou para Gedeão. Em Juízes, no capítulo 6, no versículo 12, o anjo sentou-se um pé de amendoeiro e falou: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Quando você se levantar da tua crise, quando você se levantar do teu trauma, assim como o Senhor falou para Gedeão, ele fala ao teu coração: ei, eu estou contigo, eu estou do teu lado, eu estou em você. A palavra do Senhor fala em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 2, que diz que Deus estava com José em tudo que ele fazia. Assim como Deus estava com José, Deus está com você. A Sagrada Escritura também começa a narrar no livro do Gênesis, no capítulo 37, a história de José. José também, que desde jovem foi vendido para os irmãos, pelos irmãos. José que passou pela cadeia. José que foi acusado justamente de ter ali atacado a mulher de Potifar. José que passou pelo sofrimento, pela amargura. José que primeiro foi provado. José que foi amassado pelo projeto de Deus. José não se abandonou. José não ficou colocando a culpa nos outros. José nem sequer, coisa que ele poderia fazer, nem colocou a culpa nos seus irmãos. É porque a gente está acostumado a não assumir nossos erros. Precisamos levantar, olhar para Deus, dizer: Senhor, eu preciso de Ti como o ar que eu respiro. Senhor, eu preciso de Ti porque o meu coração só bate pela Tua graça. É preciso que a gente reconheça de onde veio o pão de cada dia. Não é da força do meu braço, é da graça de Deus. É por isso que o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, no versículo 33, diz que: buscai em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas lhes serão dadas por acréscimo. Em primeiro lugar é Deus. Não desanima não. Quem quer que você desanime é o inimigo. Quem quer que você se entregue é Satanás, porque ele já é um derrotado. Ele já não tem mais o céu como esperança. Mas você que está passando opressão demoníaca, vem meu coração isso agora, você que está passando opressão. Eu te digo, Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, resistir o demônio, ele fugirá para longe de vós. Resistir na oração, resistir na adoração, resistir na Santa Missa, resistir na confissão, resistir no jejum, resistir nas madrugadas com rosário de joelho. É assim que a gente vence. Convicção, homem, convicção, mulher, fé no Pai que o inimigo cai, persevera, luta, insiste, persiste, não desiste. É preciso que você se levante. Muitos personagens bíblicos passaram por trauma, mas suportaram. Quando olhamos para a história de Moisés, Moisés também teve seus traumas. Moisés ali desde jovem, ali pela sua mãe, de repente Moisés ali, ele foi tido pela sua mãe, e logo de cedo o primeiro trauma na vida dele, ele foi separado de sua mãe. Ele foi entregue para uma mulher desconhecida. A criança, apesar da idade, ele consegue distinguir pelo cheiro, pela presença, é algo sobrenatural. Moisés foi amamentado pela sua mãe, mas quando ele já estava farto, ele era arrancado de sua mãe. Moisés, ele foi criado no palácio, dentro do lugar egípcio ali. Moisés, ele experimentou da mesa fina, do talher fino. Moisés, ele aprendeu da arte egípcia, mas Moisés, ele entendeu o chamado de Deus errado, como eu muitas vezes entendi, como você talvez está entendendo, que você pensa: não tem mais jeito. Moisés ali, ele consegue ir além, ele pensa que libertar o povo egípcio é de outra maneira, ele comete um assassinato, ele vai para além do Egito. Depois Deus faz um chamado sobre a vida de Moisés, e Deus cumpre sobre a vida de Moisés, e Deus supre o que falta a Moisés, porque a força não veio de Moisés, veio de Jesus, veio do poder do alto. Assim é a minha vida, assim é a tua vida. Você que diz: eu não tenho mais jeito. Para Deus tudo tem jeito. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, no versículo 37, vai dizer assim: para Deus nenhuma coisa é impossível. Eu também já fui escravo da bebida alcoólica. Eu passei boa etapa da minha adolescência como escravo da cachaça. Um homem que bebia, que desmaiava. Um homem que passou os escândalos. Eu chegava do bar, quase nunca conseguia entrar para dentro da minha casa. Eu desmaiava do lado da minha casa.
Um homem que sabe o que é o vício da maconha. Eu fui maconheiro por um período muito grande da minha vida. Eu fumava de tal maneira que meu lado direito, o polegar e o indicador era amarelo. Eu fumava até a última ponta e queimava meu berço. Eu passei por tudo isso. Eu fui uma pessoa que usei cocaína. Eu passava noites e mais noites cheirando pó com os maloqueiros da rua. Mas ali Deus fez um chamado. Não foi fácil, como muitas pessoas pensam, não. Parece que veio uma mágica. Não. Eu caí, eu sofri, eu fui humilhado, eu fui pisado, eu fui escarnecido. Eu fui triturado pela sociedade, eu fui triturado pelos demônios. Mas quando você conhece que Deus tem a resposta, você não desiste. Já imaginou se eu parasse nos meus traumas? Quantas vezes eu pensei em me matar? Eu pegava a faca para me matar, eu não tinha força para tirar a minha vida. Eu não parei no meu sofrimento. Ana também não parou no seu sofrimento. Você também não pare no seu. Porque jamais eu imaginava que eu estaria aqui hoje anunciando o evangelho. Antigamente eu era a pessoa que eu pegava o microfone, era para cantar o rap, eu ia para batalha de rap, eu ganhava a linha de rap. E eu pensei que meu futuro um dia seria como cantor de rap, mas da eternidade Deus me viu com o microfone fazendo outra coisa, era pregando, era anunciando, era ser instrumento de cura, de libertação da palavra que traz para a tua vida esperança. A palavra do Senhor fala ali no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 831, que diz que Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. O Evangelho de São João, capítulo ali 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma vez que você começa a conhecer o mistério de Deus, ela realmente liberta, mas é um processo que você passa. Então você ouvindo essa live hoje, talvez você pense, não, mas eu comecei, mas eu caí, eu não tive mais força. Quem vai te dar força é o Senhor, não desiste não. Quantas vezes eu caí, quantas vezes eu me humilhei. Quando você vai para a igreja, o conselho que eu te dou, olha só para o centro, deixa as pessoas pensar o que quer. Porque São Felipe Neri vai dizer que aquele que não busca a sua salvação, o louco deveria ir para o hospício. Pense só no céu, o resto passa. É preciso que a gente pense só no céu. Deixa falar, deixa pensar o que quiser. São João Maria Vianney vai dizer que teu público seja Jesus, Maria, os anjos e os santos. Coloca isso na tua mente, o resto passa. Claro que nosso pensamento não pode ser querer humilhar, querer se amostrar, querer ser visto, querer ofender. Não. É que realmente teu centro tem que ser Jesus. São Maximiliano Maria Kolbe vai dizer que a verdadeira conversão é interior e o exterior é uma consequência disso. Eu quero trazer para você meu testemunho hoje para te provar que é possível a libertação. Mas para isso acontecer na minha vida, você pode estar dizendo assim, não, mas ele teve uma experiência com Deus. Mas eu te digo, muitas pessoas teve experiência com Deus e não soube aproveitar a graça. Muitas pessoas teve batismo, teve momento, teve dom e não soube aproveitar a graça. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso que eu vou te dizer hoje à noite? Preste muita atenção. Deus dá oportunidade para todo mundo, mas nem todo mundo sabe aproveitar. Nem todo mundo sabe aproveitar. Porque a gente precisa... Porque Deus, 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Deus nos ama. 1 João capítulo 4, versículo 19, diz que Deus nos amou primeiro. Antes de eu saber as barbaridades que eu ia aprontar, Ele me amou primeiro. Mas a diferença está em corresponder o amor para Deus. Você tem correspondido o amor para Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem se esforçado para passar pela porta estreita? Não tem outro caminho, não tem outro modo de expressar, é a porta estreita. São Mateus capítulo 7, 13 e 14. Estreito e apertado é o caminho para o céu. Mas tenha certeza de uma coisa, quando você se decidir passar pela porta estreita, a mão de Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer. Aproveite a graça de Deus. Porque diferente dos tempos que a gente vê na Sagrada Escritura, nós vemos Gênesis, no capítulo 18, também vai dizer que ali sobre Sodoma e Gomorra, não podemos dizer que Deus não teve caridade com aquela cidade. Ela teve a oportunidade dela, mas negou a oportunidade de Deus perecer uma cidade inteira. Nós podemos observar que no tempo de Noé, Noé falava para todo mundo, queria vir uma chuva, as pessoas fizeram o quê? Ignoravam Noé. São Cipriano de Catargo vai dizer assim, São Cipriano de Catargo dos padres da igreja. Assim como no tempo de Noé, ninguém se salvou fora da barca, fora da igreja católica não há salvação. Escreve São Cipriano de Catargo. Então nos tempos de hoje, nós vivemos quase semelhante ao tempo de Noé.
a imoralidade sexual, a perversão, as orgias, as loucuras de todas as partes. Nós precisamos entender uma coisa: Deus nos chama o tempo todo. Deus nos chama quando uma pessoa me chama para o texto dos homens. Deus me chama quando a mãe fala, vai meu filho para a missa. Deus me chama quando diz, meu filho, larga essa vida. Eu sei que às vezes nos falta força, é aí que entra a graça de Deus. Eu proclamo na tua vida que Deus possa restaurar a tua força. Eu proclamo na tua vida que Deus possa te dar a fortaleza necessária para você ser fiel. Eu proclamo na tua vida que o amor de Deus possa te curar, te libertar, te levantar, te colocar de pé. Eu proclamo na tua vida, na autoridade do nome de Jesus, que o mesmo Deus Trindade que veio em meu socorro, vem em socorro a cada um de nós, porque Deus não quer que se perca uma sequer de suas ovelhas. Que essa palavra seja libertadora sobre tua vida, sobre teu pensamento, sobre teu ser. Não pare no seu sofrimento, não pare nas suas dores, não pare nos seus traumas. Caminhe para Deus, porque amanhã, depois, no modo de dizer, Deus pode fazer o sobrenatural na tua vida. Jamais eu imaginei que eu estaria aqui hoje, que eu ia saber pregar. A primeira pregação que eu fiz, se vocês vissem, iria rir. Eu comecei a tremer. Falei duas palavras, deixa o microfone lá. Hoje eu tenho um fervor pela palavra, eu tenho um zelo pela palavra, eu tenho um gosto pela palavra. Se eu pudesse, pregava todos os dias. Porque Deus ele vai trabalhando em nós. E nós vamos abrindo espaço para Deus. E cada um de nós tem um lugar especial no projeto de Deus. Você que me escuta, você é especial para Deus. A palavra do Senhor fala em profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que antes mesmo do teu nascimento eu já te conhecia. Deus te conhecia na barriga da tua mãe, quando tua mãe nem sequer sabia que eu estava grávida de você. Deus já havia sonhado com você, Deus já havia planejado você, Deus já havia tecido você. Então você pensa, não, parece que Deus não me vê, parece que Deus não me ouve. Deus te quer, Deus te ama. Por que Deus está permitindo na minha vida isso? Então, Jean, quem responde isso é São Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo que acontece na nossa vida, Deus tinha um bem maior. Santo Inácio de Loyola, Santo Agostinho, Santo Afonso de Ligório, esses três doutores da igreja vão falar assim, que Deus tira o bem maior de todo o mal. Deus tira um bem maior. Se a situação que tu está passando é uma situação penante, difícil, se a situação que tu está passando é uma situação dificultada, se o trauma da tua infância por parte de mãe, por parte de pai, por parte de namorado, por traição, e muitas vezes tem pessoas que ela não tem força de abandonar o pecado, não tem força de abandonar a mulher velha e o homem velho, porque ela fica preso, às vezes, até numa palavra de maldição. E onde a gente deve ter muito cuidado com a língua, principalmente de mãe para pai, que a maldição ela pega com mais clareza. Onde a mãe tem que ter muito cuidado. Filho, cuidado com isso. Filho. Não, nunca vai ser isso. Nunca vai prestar. Duas coisas que eu quero falar aqui para finalizar esse momento de oração. Eu proclamo com a graça de Deus, confiando no Espírito Santo de Deus sobre tua vida, que seja quebrado pelo sangue de Jesus, pelas 5 chagas de Cristo. Eu proclamo, por aqueles que estão online, por aqueles que verão esse vídeo uma outra vez, pelas 5 chagas de Cristo, pela intercessão de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Santo Anjo da Guarda, que todo voto secreto feito voluntário ou involuntariamente seja quebrado pelo poder do alto, pelo sangue de Jesus que te lava e te reveste nesse momento. Todo voto secreto, voluntariamente ou involuntariamente, que tem te acorrentado, seja quebrado pelo sangue do poder de Jesus, pelo sangue do Onipotente. Todo voto secreto. Outra coisa que eu proclamo na tua vida para finalizar. Toda maldição por parte de mãe, por parte de pai, por árvore genealógica, que te prende ao pecado, que te prende ao medo, que te prende, que te limita, que te torna uma pessoa limitada, acorrentada. Não consigo que esteja quebrada toda a maldição da árvore genealógica da tua família. Que haja que Deus lave com o sangue dele toda a árvore genealógica, quebrando, curando, libertando. Desembaia, São Miguel e Arcanjo, tua espada e vai em socorro de todos que me acompanham. São Rafael Arcanjo, que é o arcanjo da cura, traz cura e libertação. Assim como Sara e Tobias alcançou de Deus a cura e libertação, eu proclamo por todos que me escutam na autoridade do Espírito
que eu acredito e que fez na minha vida. Eu proclamo libertação sobre tua vida. São Gabriel, o arcanjo da boa notícia, traz sobre essa pessoa que me acompanha hoje a boa notícia da libertação, o encorajamento, a fortaleza e os caminhos do Senhor, a alegria, a esperança em Deus que nunca se acabe, e o santo anjo da guarda que te aproxima de Deus todos os dias, pela intenção de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e o manto da Virgem Maria sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, sobre teu ministério, sobre tua história, sobre tua família, que Nossa Senhora, a advogada que nunca falhou, que ela antecipe o milagre do Viu sobre tua casa, que ela antecipe o milagre do Viu sobre tua família, que ela antecipe o milagre do Viu sobre tua história. Se até hoje, através dessa live, você era uma pessoa presa, você não tinha força, você não tinha vigor, você não tinha coragem, você não tinha fé, o Senhor hoje está te libertando para que tu seja livre conforme a graça e a vontade de Deus. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém, povo de Deus.